Nem todo herói usa capa, mas será que todo herói é herói? Vamos falar desse mundo louco e contraditório dos anti-heróis. Sabe aqueles caras que você não sabe se ama ou se odeia? Sei muito bem. Agora, sério, o que será que esses anti-heróis têm de tão especial? Será que é porque eles fazem o que bem entendem e não estão nem aí? E às vezes eles quebram regras e também narizes, né? E não estão nem aí pro que o mundo vai pensar? Será que é por isso que a gente gosta deles? O Venom, por exemplo, é um simbionte alienígena que decide que comer vilões é um hobby bem válido. E o Heisenberg? O cara tem uma crise de meia-idade daquelas e uma motivação familiar que faz todo mundo se identificar. Fora o Dexter, que é um psicopata real, com um código moral que quase faz a gente achar que as habilidades dele são relativamente úteis para a sociedade. Eles mostram que ser herói não é preto no branco, é uma paleta de 50 tons de cinza. E o que realmente faz a gente se conectar com esses personagens? Talvez seja o fato de que eles são mais humanos, mais reais, eles erram, tem dias que acertam horrores e às vezes se fodem, né? Porque tem dias que estão no fundo do poço, quem nunca? E às vezes eles só querem ser entendidos. E é essa humanidade imperfeita que faz a gente torcer por eles, mesmo quando eles fazem uma bagunça absurda com a vida dos outros e com a própria vida. Identificação que chama, né? Eles são muito gente como a gente, tem todos os defeitos, dúvidas e, claro, aqueles momentos de... Será que eu deveria mesmo estar fazendo isso? Os anti-heróis quebram o estereótipo do herói perfeitinho, que sempre sabe o certo a se fazer. Eles mostram que é possível lutar pelo que é certo, mesmo quando você não é 100% bom, que é o caso de todos nós. Né? E é nisso que The Boys brilha. Ela joga na nossa cara uma verdade meio incômoda, né? E se todos os super-heróis com todo o poder do mundo não fossem bonzinhos, esses caras legais que a gente espera, né? The Boys desmonta essa ideia do super-herói infalível e abre as portas para um mundo onde os heróis são, na verdade, super celebridades corruptas e perigosas, né? E os nossos anti-heróis são os caras tentando expor a verdade e derrubar o sistema. Isso faz a gente questionar quem é de fato herói nessa história, né? A questão é que os anti-heróis, como os The Boys, mostram que o bem e o mal podem coexistir dentro da mesma pessoa. Isso quebra paradigmas porque desafia a nossa necessidade de categorizar as pessoas como totalmente boas ou totalmente más. Isso é maravilhoso, né? Porque mostra que errar é humano e desmistifica essa coisa toda tóxica de rolar uma necessidade de ter que provar que uma pessoa incrível e maravilhosa, tão legal, tão galera, o tempo todo, né? Porque a gente já sabe que isso não é real 100% do tempo, né? Mas jogar luz nessa podridão humana e mostrar esse lado como aceitável pode dar margem pra uma galera muito errada se identificar com essa podridão. Isso cria uma multidão de pessoas que acabam glorificando esses comportamentos bem questionáveis. E aí que tá. Quando um anti-herói faz algo moralmente duvidoso, mas é por uma boa razão, isso faz a gente se perguntar: será que os fins justificam os meios? Nos quadrinhos, nos filmes e nas séries, os anti-heróis muitas vezes operam fora da lei pra alcançar o que acreditam ser justo, né? E isso fascina e incomoda a gente ao mesmo tempo, porque coloca a gente frente a frente com os nossos próprios valores e limites morais. Por exemplo, o The Boys. Os personagens principais usam métodos, digamos, nada convencionais, né? E até brutais para combater os super-heróis que são corruptos. E isso faz a gente torcer por eles, mesmo quando estão fazendo uma coisa que em qualquer outro contexto seria considerado absolutamente errado. E essa ambiguidade que brinca com a nossa imaginação e faz a gente entrar na história de cabeça. A gente torce por um anti-herói, né? Porque a gente quer acreditar que, no fundo, apesar das nossas falhas, a gente pode fazer a diferença sim. Antes da gente falar mais de anti-heróis, que tal você mostrar que pode salvar o nosso dia, espalhar a palavra para mais pessoas, hein? Se inscreve aqui no nosso canal, curte o vídeo, comenta qual é o seu anti-herói preferido pra gente. E compartilha com a galera. E tudo isso pra gente falar depois aqui. Certo? Claro. Vamos voltar pro que interessa. Não é muito louco que a palavra anti-herói não parece um vilão? Parece um vilão, né? Sim. Porque todo vilão é anti algum herói, certo? E fora que quem nunca se pegou torcendo pro vilãozão brabo de alguma história? Muitas vezes. Claro. Então vamos botar ordem nessa bagaça e separar o que é um e o que é outro. Mas sim, os heróis são fáceis de identificar, certo? São. Beleza. Capa no vento, sempre fazendo certo, salvando o mundo e com aquele sorrisão de comercial de pasta de dente, tá? Eles são o modelo clássico daquele bom moço. Superman que eu digo, o cara é o Rodrigo Hilbert alienígena.
E faz sentido ele nem ser humano pra ser um herói tão perfeito, né? É, claro. Os vilões, por outro lado, têm planos malignos de dominar o mundo ou destruir quem ousar cair no caminho deles. Pensa no Thanos, o seu hobby de colecionar as joias do infinito pra basicamente eliminar metade do universo. E os caras têm motivações de sobra, mas obviamente tem muitas coisas questionáveis e a gente vê de longe que eles se passam um pouco, né? O Limite mandou lembranças. Agora os anti-heróis, esses caras são uma mistura perigosa de tudo isso. São aqueles caras que você não sabe bem se dá um abraço, você fica bem longe. O Deadpool é o maior exemplo de anti-herói. Faz o bem, mas do jeito dele, sem seguir regra, e às vezes tem atitudes muito questionáveis. Mas tá sempre com o fundo de, tô tentando ajudar, eu acho. É o puro suco da zona cinzenta ali, entre o brilho do heroísmo e a escuridão dos vilões. E é aí que tá a magia dos anti-heróis, né? Eles são complexos, tipo a gente. Quem nunca teve um dia de fúria, querendo fazer justiça com as próprias mãos depois de ser enganado, traído ou só tá de TPM mesmo, no meu caso. Eles quebram paradigmas porque no fundo, e às vezes, fazer a coisa certa requer um pouquinho de rebeldia. É verdade, mas é aqui que o bicho pega, tá bom? Quando a gente começa a achar normal, ou até mesmo legal, as paradas tortas que os anti-heróis fazem, tá? A gente tem um problemaço. Claro que é divertido ver o Deadpool zoando geral, quebrando tudo, mas imagina se todo mundo resolvesse sair por aí fazendo a mesma coisa. Como seria caótico. Não, gente, não tem como, né? Quando os anti-heróis são retratados de um jeito muito maneiro, sem mostrar as consequências reais das suas ações, corre o risco de algumas pessoas pensarem, se ele pode, eu também posso, né? E aí, galera, é que mora o perigo. É exatamente isso. E a linha entre se identificar com a complexidade dos anti-heróis e achar que é ok replicar as ações deles no mundo real é mais fina que um fio de cabelo. E vamos pegar The Boys de novo, tá? Pra analisar. A série é mestre em mostrar como os heróis podem ser bem babacas e os vilões podem ter motivos válidos. Mas ela também não passa pano, não, nos momentos de reflexão sobre as consequências dos atos dos personagens. E isso é fundamental. A gente precisa desses momentos de pausa pra reflexão, pra entender que, apesar de complexos, os comportamentos dos anti-heróis nem sempre são exemplares, né? Então, como é que a gente balanceia essa parada? Primeiro, que eu acho que os criadores têm uma responsa de mostrar os dois lados da moeda, né? Não só o anti-herói sendo foda e quebrando tudo, mas também as tretas que vem no pacote quando você decide viver fora das leis, saca? Segundo, nós como público temos que ter a cabeça no lugar e entender que sim, é apenas uma ficção, galera. Importante mensagem, dá pra gente se inspirar na complexidade dos personagens? Óbvio, tá? Mas não usar isso como uma justificativa pra fazer o que é injustificável aqui no mundo real. E se você perceber que tá cruzando algumas linhazinhas por aí, vai se terapeutizar. Vai se terapeutizar, meu irmão. Você tá também, bom? amor. Eu tenho que passar primeiro por um curso de fono. Fono pra mim assim. Terapeutizar é a palavra. Mas a verdade é que os anti-heróis têm muito a ensinar sobre a natureza humana, sobre as nossas falhas, sobre como é possível buscar redenção, mesmo depois de você pisar na bola. Mas assim como na vida, a gente tem que ter discernimento para não endeusar algumas atitudes que, na real, podem machucar os outros e também machucar a gente. E no fim das contas, a presença dos anti-heróis na cultura pop é uma baita oportunidade de refletir sobre o que significa ser bom ou mal. E sobre como cada um de nós tem um pouquinho dos dois, né? Mas que fique bem claro, admirar a complexidade dos anti-heróis não é um passe livre pra sair por aí fazendo besteira, tá? Curtir a jornada desses personagens é uma coisa, usar as suas ações como modelo pra ser seguido é outra completamente diferente. Uma fake news pode se espalhar mais rápido do que vídeo de gatinhos fofinhos. E é aqui onde as coisas ficam realmente complicadas, tá? Assim como uma notícia falsa pode criar uma narrativa perigosa, os filmes e séries com anti-heróis também podem, sem querer, endossar uma visão distorcida da realidade se as duas imagens forem tiradas do contexto. A questão é que, num mundo já cheio de narrativas complicadas, onde as pessoas muitas vezes aceitam o que vem online sem questionar nada, os filmes e as séries têm uma responsa enorme, cara. Eles não só entretêm, como também moldam opiniões e visões do mundo. Não é bem o cenário ideal, mas é o que acontece, né? E se a gente não ficar esperto, pode acabar comprando essas ideias sem parar pra pensar se elas realmente fazem sentido ou não e se são de fato perigosas, né? Nessa era de fake news
news, onde a gente não sabe o que é verdade, o que não é verdade, o que é ficção. A gente, como consumidor de conteúdo, tem que manter o senso crítico afiado, né? Vamos admirar os anti-heróis pela complexidade e humanidade? Beleza, com certeza. Mas deixar que a ficção dite as nossas ações no mundo real, aí já é uma outra história, né? Vamos curtir nossos heróis e anti-heróis favoritos, mas sem esquecer de questionar e refletir sobre o impacto das histórias deles na percepção do que é certo e do que é errado aqui na vida, né? Dito tudo isso, vamos falar dos nossos anti-heróis preferidos, começando por ele, Wolverine, esse cara que é praticamente o dicionário ambulante do termo anti-herói, né? Ele não só luta contra os vilões, mas contra os seus próprios demônios, a sua natureza animal. E quem não lembra na cena de Logan, onde ele sacrifica tudo? Esse é o momento em que o anti-herói se torna uma verdadeira lenda. Falando em lendas, a gente já falou, mas vai ter que fazer uma menção honrosa pro meu preferido. Deadpool, meu amigo. Claro, tinha que ser. Ele sabe que ele é um personagem que, além de ter poderes pra fazer tudo, faz piada com tudo, faz piada com geral, inclusive com ele mesmo, se zoa, mas no fundo ele tem um coração gigante. Por isso que eu amo, tá? Eu não sabia que você gostava tanto de comediante. Olha que coisa. Amo comediante. Amo você, comediante. E o Deadpool, assim como você, luta pelo que ele acredita, usando os métodos que são tudo menos tradicionais. Inclusive, posso fazer uma coisa não tradicional? Ai, tá me incomodando muito, gente. Olha isso. Ai, não, desculpa, foi. Deixa a etiqueta fora. Etiqueta, não péssimo. Ai, nossa, tô aliviada. Você tá falando sério? E agora eu, como legítima Potterhead, não poderia deixar de fora o Severo Snape. Ai, Snape, durante anos a gente não sabia se te odiava ou te amava, né, amigo? Mas no final, a gente entendeu tudo. Ele é a personificação do anti-herói. Ele é movido por amor não correspondido e remorso. Isso mostra que os heróis não são só aqueles que fazem o bem o tempo todo, mas aqueles que, apesar dos seus defeitos, fazem sacrifícios absurdos. E agora... Ela, minha ex-crush, tá? Ex-crush. Oxi! A mulher gato. Porque agora eu tenho uma mulher gatíssima pra chamar de... Mas a mulher gata é uma das anti-heroínas mais icônicas do universo da DC. A Selina Kyle desfila na linha tênue entre vilã e heroína. Rouba dos ricos pra dar pra ela mesma. Uma Robin Hood mais individualista, tá? Mas que tem um senso de justiça que é próprio. Em várias histórias ela se junta com Batman, mostrando que mesmo com seus métodos questionáveis, os objetivos dela muitas vezes se alinham com o nosso morcegaço. Sim, e por falar em aliar objetivos, que tal o Kylo Ren de Star Wars, netão do Darth Vader? E ele quer seguir os passos do avô, né? Mas de um jeito meio torto. O Kylo é um exemplo clássico de um cara tentando encontrar o seu lugar, lutando com a sua própria identidade. Ele é vilão? Ele é herói? Não sei. No final, ele tem a sua jornada de redenção e a complexidade dessas escolhas, que coloca ele na nossa lista de anti-heróis memoráveis. Agora vamos para um universo um pouco diferente, que tem Geralt de Rivia, do The Witcher. O Geralt é o caçador de monstros com um código moral próprio, tá? Que muitas vezes entra no meio de conflitos que ele preferia evitar. A maior parte deles é tentando defender a filha adotiva, Ciri, ou seu amor, Yennefer. A relutância dele em se envolver nos assuntos dos homens, junto com o compromisso em proteger os inocentes, torna ele um dos anti-heróis mais atraentes da literatura e da televisão. E por último, não dá pra deixar de fora o Hellboy, que foi criado das profundezas do inferno pra ser a chave do apocalipse. E aí ele mete o louco e fala: não, galera, valeu, pro destino dele. E ao invés disso, ele escolhe combater monstros e salvar o mundo, gente. O seu senso de humor, a sua natureza bruta e a sua constante luta interna fazem dele um dos anti-heróis mais queridos do universo dos quadrinhos.